Fala galera, meu nome é Vinícius, sou professor de matemática da Rede Cronômetro de Ensino e vou gravar com vocês agora a questão 177 da prova amarela. Não se esqueça de seguir nas redes sociais e curtir e compartilhar com seus amigos. Um abraço. Olá então, gente, na questão 177, uma questão de probabilidade linda, maravilhosa. Vamos ver. O organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tomar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. Então, pelo menos um deles. O organizador considera que, em média, os jogadores têm, em cada lançamento, meio de probabilidade de acertar um dardo no alvo. Então, a chance dele acertar, a probabilidade é meio. Beleza. Aí ele fala, a fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 décimos. Olha bem. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos. Aqui é importante, ó, quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Eram 3, né? E vai ter que aumentar isso aqui. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em cada rodada para tornar o jogo mais atrativo é. Então vamos lá, gente. Para que nós começamos essa questão, é importante nós pensarmos que eu vou calcular a chance dele errar. Por quê, gente? A chance dele acertar para chegar na probabilidade de 9 décimos, eu vou pensar da seguinte maneira. Imagina ele errar todos. Por que eu estou pensando na condição dele errar todos? Porque a questão me fala em pelo menos. Né? Então, acerte pelo menos um deles. Então, o que não pode acontecer? É ele errar todos. Então, eu vou calcular a primeira chance dele errar todos. Então, eu vou colocar meio na primeira, na segunda, na terceira, até chegar no último. Só que eu não sei quantos dardos eu vou precisar. Então, eu vou chamar essa quantidade de x. Logo, meio vezes meio vezes meio vezes meio, uma quantidade x fica meio elevado a x. Resolvendo essa potência, 1 elevado a x é 1, 2 elevado a x é 2 elevado a x. Logo, então, a probabilidade procurada seria o total, que é o 100%, que é 1, menos a probabilidade dele errar. Porque a questão me pediu pelo menos, né? Então, eu estou pegando o total e tirando a chance dele errar tudo. Que aí eu vou ter pelo menos a chance dele acertar 1. Certo? Só que, como foi dito que a probabilidade de um jogador pontuar seja igual ou superior a 9 décimos, então o que eu vou fazer? Essa minha probabilidade, ela tem que ser maior ou igual a 9 décimos. Então, eu vou trocar de posição, ó, vou trazer o menos 1 sobre 2 elevado a x positivo, vou levar o 9 décimos negativo, vou juntar esses dois, 1 menos 9 décimos é 1 décimo, maior ou igual a 1 sobre 2x. Eu vou fazer multiplicação cruzada, 2 elevado a x vezes 1 é 2 elevado a x, 10 vezes 1 é 10. Então, eu cheguei agora numa condição exponencial. 2 elevado a x é maior ou igual a 10. Então, eu preciso descobrir qual é o valor de x que faz com que 2 elevado a ele seja maior ou igual a 10. Então, essa nossa condição exponencial, gente, é bem tranquila de ser feita. Por quê? Analisando. Se o x for 3, seria 2 elevado a 3 é 8. Não fica maior do que 10. Então, nós precisamos pegar um x maior. Se x for 4, 2 elevado a 4 é 16. Perceba que já passou de 10. Então, eu sei que a quantidade de dardos tem que estar entre 3 e 4. Como a quantidade de dardos é um número inteiro, né? Então, eu tenho que... E ele me pediu o valor mínimo. Então, se é um número entre 3 e 4, para satisfazer a questão, a quantidade mínima de dardos que eu tenho que ter são 4 dardos, para que eu consiga ter realmente uma probabilidade maior ou igual a 9 décimos. Nessa questão, gente, não tinha necessidade de usar log, né? Mas aqui nós fizemos uma análise bem tranquila, porque a questão possibilitou essa análise tranquila. Mas nós poderíamos ter usado log caso a gente quisesse. Claro que, né, assim já está de bom tamanho. Mas você perguntar assim, Vinícius, se por um acaso aqui fosse um caso um pouco mais elevado de dificuldade, a gente ficaria testando? Não, nós poderíamos ter usado log. Então, por logaritmo, 2 elevado a x maior ou igual a 10, o que eu vou fazer? Eu vou colocar log em ambos os lados, de base 10, e vou aplicar a propriedade dos logs. Então, eu vou pegar o meu expoente e vou trazer ele multiplicando. X vezes log de 2 maior ou igual a log de 10.
10 na base 10 é 1. Log de 2 na base 10 é aproximadamente 0,3. Então, já que eu quero o meu valor de x, eu vou levar o 0,3 dividindo. X fica maior ou igual a 1 sobre 0,3. Andando com uma casa embaixo e em cima, 10 dividido por 3. Isso é uma dízima, é 3,33333 e continua. Ou seja, o x tem que ser maior que 3,3. Como o x é um valor inteiro, o próximo número que garante a quantidade mínima seria o x igual a 4. Como nós mostramos antes, gente, é muito mais tranquilo fazer assim. Mas a questão poderia ter usado o log. Claro que a condição inicial é muito mais fácil, muito mais objetivo, e eu indicaria sim para poder resolver.